Bora mergulhar nessa análise de hoje. O que separa as pessoas que alcançam resultados absolutamente extraordinários daquelas que apenas, sobrevivem um dia após o outro? É sorte? É genética? Hoje a gente vai desconstruir a mecânica do comportamento humano usando os princípios fascinantes do livro Poder Sem Limites, do Anthony Robbins. Nossa missão aqui é entender como a gente pode desbloquear nosso potencial máximo. E não é com nenhum truque de mágica não, tá? É compreendendo as engrenagens da nossa própria mente e do nosso corpo. Vamos investigar a fundo a famosa fisiologia da excelência. Para começar, sabe aquela famosa pergunta atemporal? Como é que as atitudes mais absurdas parecem tão geniais bem na hora que a gente está fazendo? É uma provocação muito boa, né? Mas levanta um ponto profundo. Por que será que o comportamento humano oscila tanto? Porque uma pessoa pode agir de forma genial em um momento, tomar a decisão certa, ser um líder incrível e, literalmente no minuto seguinte, cometer um erro bobo ou simplesmente explodir de raiva. A resposta não está em quem nós somos no nosso íntimo, mas no que está acontecendo dentro de nós naquele exato milissegundo. Ponto número 1. O segredo do comportamento. O segredo para entender essas flutuações extremas começa com um conceito central que muda o jogo. Para mudar os resultados que a gente obtém na vida, a gente precisa primeiro entender o motor que impulsiona cada ação, cada palavra que dizemos. E o ponto crucial é este, o estado. Todo o comportamento é simplesmente o resultado do estado em que a gente se encontra. O material define esse estado como a soma total da nossa experiência física e mental em um determinado momento. Se o comportamento é excelente, é porque a pessoa operava a partir de um estado cheio de recursos, tipo confiança, alegria, determinação. Se falha, é porque o estado não tinha recursos, era puro medo, frustração ou cansaço. Produzir resultados diferentes não requer nascer de novo, não requer milagre, requer uma mudança fundamental no estado em que escolhemos operar. Olhando para essa estrutura, a gente vê que o nosso estado, lá no centro, é alimentado por duas vias principais: as representações internas de um lado e a fisiologia do outro. É um loop cibernético contínuo. As nossas imagens mentais afetam o nosso corpo, que por sua vez afeta a mente, criando uma emoção que gera o comportamento final, seja ele falar alguma coisa ou agir fisicamente. Então, para dominar o comportamento, a gente tem que assumir o controle dessas duas setas que apontam para o centro. Vamos quebrar isso em partes para ficar bem claro. Do lado mental, temos as representações internas. Isso é o que a gente visualiza na mente e o que dizemos internamente. É o filme que passa na nossa cabeça, sabe? Do outro lado, temos a fisiologia. E aqui não é só sobre saúde, é postura, bioquímica, energia nervosa, respiração, tensão muscular. Esses dois componentes estão numa dança constante. A forma como alguém retrata uma situação difícil mentalmente se combina com a profundidade da respiração para ditar exatamente como essa pessoa vai se comportar a seguir. Ponto número 2. A mente como jukebox. Agora que a gente já conhece as duas partes da equação, vamos dar uma olhada na abordagem tradicional. Como é que a maioria tenta mudar o estado de espírito? Geralmente através de um ajuste mental. O autor usa uma metáfora sensacional aqui. Ele compara a nossa mente a uma jukebox, daquelas máquinas clássicas de tocar disco. As nossas experiências estão o tempo todo sendo gravadas. E exatamente como numa jukebox, os estímulos do ambiente simplesmente apertam botões que tocam músicas internas felizes ou tristes. Se a gente continua focando na dor, estamos basicamente apertando o botão para tocar aquela mesma música triste sem parar, reforçando aquele estado negativo. A boa notícia, nós temos a capacidade de reprogramar essa máquina. E como fazemos isso? Mudando a estrutura dessa representação interna. Especificamente o que chamamos de submodalidades. As submodalidades são os detalhes precisos da nossa experiência mental. A imagem que você vê aí dentro é brilhante ou escura? É enorme ou pequenininha? Está perto ou longe? O texto traz uma técnica bem interessante chamada padrão Swish. A ideia é pegar uma imagem de um comportamento que você não quer mais, visualizar ela pequena e escura, e de repente fazê-la crescer, ficar gigante, brilhante e explodir através da imagem antiga, e fazer isso com velocidade e repetição. O autor até sugere falar a palavra whoosh em voz alta para dar mais ênfase. Pode até parecer brincadeira de criança, mas isso envia sinais imensamente poderosos para o cérebro, destruindo o padrão velho e instalando um estado super positivo. Ponto número 3. O atalho fisiológico. Reprogramar a mente é essencial, sem dúvida, mas e se tivesse um caminho ainda mais rápido?
um atalho absoluto para mudar a forma como nos sentimos em uma fração de segundo. É aqui que a mágica acontece. Tem uma frase que resume perfeitamente: não há mente, há apenas corpo, e não há corpo, há apenas mente. Isso captura a essência daquele loop cibernético. Como eles estão totalmente interligados, se a gente alterar só uma variável, digamos, a nossa postura física ou nossa tensão muscular, a gente força imediatamente o outro lado da equação a se alinhar. Tenta sentir uma depressão profunda respirando rápido, com os ombros para trás e olhando para cima. Não dá, o corpo simplesmente não permite. Então, a fisiologia acaba sendo a ferramenta mais poderosa à nossa disposição. Pensa naquela vez de exaustão física total. Como o mundo parecia naquele dia? Hostil, difícil, esmagador, não é? O mundo lá fora não mudou, mas a sua lente, o seu estado físico estava sem recursos. Movimentar o corpo com vitalidade age como uma alavanca direta para a transformação emocional. Você não precisa ficar tentando convencer a mente de nada. O corpo manda mensagem e a mente só obedece. Colocando essas duas abordagens lado a lado, a reprogramação mental exige um certo foco interno, repetição e um tempinho para se tornar automática. É meio como aprender a assar o bolo perfeito. A mudança fisiológica, por outro lado, é na hora, é instantânea. Funciona sem falhas e exige uma ação externa imediata. Mudar a respiração altera a química do seu corpo no exato milissegundo em que acontece. Em qualquer loop cibernético, o elemento com mais flexibilidade é quem manda, e a fisiologia nos dá essa flexibilidade instantânea. Ponto 4. O princípio como ser. E aí chegamos na aplicação prática disso tudo. Como transformar essa teoria em desempenho de alto nível todo santo dia. O segredo está num princípio absurdamente simples e presta muita atenção nisso. Agir com o corpo como se você já estivesse no controle total condiciona o cérebro para gerar resultados imediatos. É literalmente isso. Precisa de confiança para uma reunião difícil? Não espera a confiança brotar na mente do nada. Em vez disso, coloca a sua fisiologia exatamente no estado em que estaria se já estivesse dominando a situação. O cérebro capta a mensagem de que o corpo está alerta e cheio de recursos, e adivinha, a mente se torna alerta e cheia de recursos. A beleza de tudo isso é que vira um protocolo, uma receita pronta. Passo 1, fique de pé, do mesmo jeito que alguém com controle absoluto estaria. Passo 2, adote o padrão de respiração dessa mesma pessoa focada. Passo 3, ajuste a expressão do rosto para refletir confiança inabalável. No instante em que o corpo assume essa postura, a sensação de capacidade simplesmente aparece, e ela atropela qualquer dúvida que a mente tente colocar. Mas tem um aviso importante aqui: a congruência. O material deixa claro que não adianta nada falar palavras bonitas de afirmação se a linguagem corporal está fraca, curvada e a voz está hesitando. Quando a gente tenta ir para duas direções ao mesmo tempo, dizendo verbalmente que está confiante, mas desmoronando fisicamente, isso cria um curto-circuito na mensagem. O inconsciente sempre lê o corpo primeiro. Incongruência é uma autossabotagem gigante. É tipo pisar no freio e no acelerador ao mesmo tempo. Para o princípio do como ser funcionar de verdade, cada fibra do corpo precisa refletir a mesmíssima mensagem positiva. O que nos traz ao fechamento da nossa análise de hoje com uma provocação para a gente levar para a vida? Se a nossa fisiologia dita de forma tão instantânea e implacável a nossa realidade interna e o nosso desempenho, qual postura a gente está escolhendo neste exato segundo? A gente está ali numa postura caída, avisando o cérebro de que estamos cansados? Ou a gente está alinhando os ombros, enviando para o cérebro um comando claro de atenção e de poder? O controle está, de forma muito literal, nos nossos próprios músculos e pulmões. Ajustar a postura agora mesmo permite sentir a diferença na hora. Faça um teste. Até a nossa próxima exploração.